Olá, patinadores. Então tá, vamos descobrir desgaste de rodas, como virar as rodas do teu patins. Como é que eu faço? Primeiro, aquele guia que vem no manual dos patins, de botar as rodas das pontas pro meio e as do meio pra ponta, funciona em grande parte dos casos. Grande parte, não funciona em todos, ainda mais se o patinador é um pouco mais experiente, quando ele começa a ter mais técnica. É claro que é normal a gente gastar a roda das pontas mais, por isso que a gente fica trocando, mas isso não é regra, ainda mais agora com patins de 3 rodas, que se torna um pouquinho mais complicado. Outra coisa que o pessoal fala muito é do paquímetro. Vamos usar um paquímetro para medir as rodas. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 rodas iguais. Se eu medir elas com paquímetro, elas estão exatamente com o mesmo diâmetro. Porém, se tu virar elas, tu nota que essa aqui tá, apesar de estar o mesmo diâmetro dessa, essa aqui tá com esse lado mais desgastado e essa não tem o desgaste nos lados. Gente, roda a gente gasta na lateral, a gente não gasta o meio da roda. A gente sempre vai usando os lados. Aqui em cima, muito pouco. Que é onde, na verdade, quando a gente inclina o patins. Então, primeira regra. Quando virar as rodas? Quando essa linha, que nessa roda aqui fica bem aparente, que aqui tá bem no meio, passar do meio da roda. Tu tá usando esse lado aqui para dentro, quando essa linha passar, tu vira para gastar o outro lado. Sempre, não espera. Não deixa a roda ficar assim, que a linha tá aqui na ponta. Isso aqui é uma roda que tu perdeu uns 10% dela só por causa dessa displicência. Apesar que essa roda aqui parece que alguém deu stop com ela. É outra coisa que não se faz. Mas vamos lá, a ordem das rodas. Tá? Então, pessoal, esqueça o paquímetro. Não serve para nada, tá? Para virar roda, não funciona. Patins de 4 rodas ou 5 rodas. Tá? Normalmente as rodas do meio gastam menos que as rodas das pontas, mas isso não é regra. Numa base longa que nem essa aqui, por exemplo, tá? Tu pode gastar ela mais parelho. Se tu tá usando uma base muito curta, tá? E tu tá usando uma situação que tu gira muito, tu faz slalom, né, sem grande distância, tu vai acabar girando muito o calcanhar e aí tu vai gastar do calcanhar mais. Se tu tá usando esses patins para andar em parque, para andar mais pegado, é possível que tu gaste mais a da ponta. Tem gente que tem a mania de arrastar a ponta no final da passada da roda. Isso não é legal, mas tem gente que faz. Aí a roda da ponta vai gastar. Então, na verdade, não tem regra. O que tu vai fazer? Tu vai observar tuas rodas e vai ver o desgaste delas. Ó, essa aqui tá bem forte aqui o desgaste aqui, ó. Esse lado aqui seria o lado bom para usar. Ó. Tá? Tu vai ver qual é a roda que tá menor, que tá mais desgastada, e vai botar elas onde tá menos desgastado. Mas cuidado uma coisa, tá? Quando tu terminar de virar o patins, sempre faz o seguinte teste. Pega o patins e bota numa superfície bem lisa, pode ser um vidro, pode ser uma mesa. Coloca ele e mexe. O que é normal de acontecer num patins de 4 rodas com algum desgaste é todas as rodas girarem, talvez essa aqui ficar no ar. Se isso acontecer, tá beleza. Mexe o patins, deita ele e mexe de novo. Vê se as rodas todas estão mexendo ou se alguma roda não mexer, seja essa aqui. Ah, essa aqui não mexeu. Passa essa para cá, que essa aqui é a roda que a gente menos usa. Ah, quando eu fiz isso aqui, essa roda aqui ficou no ar. A gente usa com uma gangorrinha, que daí essa roda aqui tá maior e ele fica batendo. Troca essas duas. Ah, ficou aqui a gangorrinha. Troca essas duas. Nunca deixa as rodas maiores no meio, senão tu vai ficar com ele rocado, tá? Mas lembra que tu não gasta o meio, tu gasta o lateral. Então quando tu fizer isso, deita o patins e faz o teste. Muitas vezes assim reto
nenhuma roda fica no ar, e quando tu faz aqui, ele faz a gangorra ou ele fica com a roda errada no ar. Mesma coisa com o patins de 3 rodas. Patins de 3 rodas é a mesma regra. Essa roda pode ficar no ar, essas não. Se tu fizer o teste de mexer numa superfície lisa, essa aqui fica no ar, tu está com essa aqui maior. Troca até tu alcançar. Eu, por exemplo, vocês devem notar que essa roda aqui é um pouco diferente dessas. Eu uso roda mais macia na ponta, que eu gosto de ter um pouco mais de tração na ponta. Então essa roda aqui nunca vai para o meio. Tá? Toda vez que eu viro, essa roda simplesmente muda de pé e gira de lado, e essas aqui que trocam uma pela outra. Tá? Mas isso é eu. Eu sempre gosto de usar rodas com densidades diferentes. Se tu quer uma durabilidade maior, bota rodas mais macias no meio, num patinho de 4 rodas. Se tu botar rodas mais macias no meio e as mais duras na ponta, tu vai ter um pouco mais de velocidade, uma agilidade boa e periga, dependendo da diferença de densidade, tu nunca tem que botar essas do meio para a ponta. Porque como elas são mais macias, no momento que a da ponta gastar um pouquinho, a do meio já vai emparelhar. O conjunto acaba durando mais. Tá? Então eu, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de comprar roda com densidades diferentes, eu sempre faço isso. Tá? Então, gente, não compliquem muito. Sempre testem. Este teste da mesa é muito bom. Né? Com o tempo, tu vai olhando pro olho e vai vendo que esse lado aqui tá mais gasto que esse. Aí esse é o lado que tu usa para dentro. E virem as rodas toda vez que ela passar no meio, porque senão tu perde o jogo. Tá? Quanto mais tu virar as rodas, mais tempo o jogo vai durar.